Olá, sejam bem-vindos ao nosso Farolcast. Tá bem feliz de começar esse projeto também, né? E vamos falar como que a gente fez isso, né? Olá, sejam bem-vindos ao Farolcast, o seu podcast de educação financeira, investimentos e empreendedorismo. Hoje o tema é especial, é um tema que eu já tive lá atrás um preconceito, um receio, porque é bom isso, é ruim. Pô, eu não gosto de dívida, crédito, home equity, banking. A gente vai falar tudo disso hoje. Eu sou Cláudio Gomes, do Farolcast, sócio da Farol Capital. Tradicionalmente com meu amigo Rafael Melo, sócio da Farol. Rafa, vamos nessa? Vamos nessa, boa noite. Também já tive esse preconceito, porque né, a gente sempre aprende aí com os gurus, né, que dívida é proibida, né? Vamos entender melhor isso hoje. E quem vai com a gente nessa jornada é ela, formada em administração de empresas. Ela atua em gestão estratégica financeira de negócios. Ela atuou em indústria por 3 anos, na área de crédito há 5 anos. Caroline, seja bem-vinda. Boa noite, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E vamos lá, tem um desafio grande, hein? Tirar todo esse paradigma aí, preconceito sobre os produtos de crédito. Por que eu falei isso? Eu venho de uma família bem controlada. E o meu pai é aquele cara que não comprava nem parcelado. O nome é a coisa mais importante do planeta. Cara, você nunca teve cheque devolvido, muito controlado. E aí quando você fala de crédito, falar de dívida, né? É dívida, não é dívida? E agora eu queria saber, Caroline, para a gente começar, que história é essa da XP falar de crédito? Me conta. A gente, como todo mundo já sabe, a gente começou muito bem ali como corretora, né? Focado 100% em investimento, teve um crescimento e uma movimentação no mercado absurda, né? Nesse ramo. E a gente viu a oportunidade de ir além, né? A gente sonha grande, sem dúvida. Então, a gente entendeu que tinha muito espaço, né, no mundo dos produtos bancários. O que é um produto bancário? É uma conta, é um cartão de crédito, são as modalidades de crédito que você tem tanto para pessoa física quanto jurídica. E a gente sabe que tem muita oportunidade de inovar também nesse mercado. Então, a XP teve ali a licença bancária, há uns anos atrás, já vai fazer 5 anos agora em novembro, e a gente vem aí estruturando todos os produtos para colocar uma oferta completa para o nosso cliente na mesa, né? Então, não só o investimento, mas a gente conseguir ser o banco do dia a dia de todos os nossos clientes. E quais são assim as linhas de crédito que hoje a gente tem? Eu não sei se cartão de crédito entra numa linha de crédito, e se faz financiamento imobiliário. Quais são os créditos que a gente tem hoje na XP? Perfeito. O cartão de crédito foi nosso pioneiro, né? Ele veio até antes da licença bancária. E então, de fato, a gente já tem, super já consolidado, vocês devem conhecer o cartão ali do Visa Infinity, né, com diversos benefícios, mas a gente entrou no mundo do crédito depois, de fato. Então, primeiro veio o cartão de crédito e, na sequência, a gente começou a implementar um portfólio, a princípio, para a pessoa física, né? A nossa maior parte dos clientes são os clientes investidores. Então, a gente hoje tem um portfólio muito robusto para a pessoa física, né? Então, desde um financiamento imobiliário, sim, é possível tomar com a XP, né? Aqui a gente tem um ponto que a gente oferece o financiamento imobiliário e vocês conseguem cotar na nossa plataforma através de diversos bancos ao mesmo tempo, né? Então, a gente vê muito cliente se autosservindo ali no aplicativo com esse serviço, porque, de fato, a cotação sai muito rápida e já consegue ter essa visibilidade de diversos bancos para acessar. Uma pergunta aqui que é curiosa, né? Por que a XP não oferece financiamento imobiliário por ela mesma? É porque a gente não tem o lastro de poupança e a gente nem quer ter, né? Então, só através do lastro de poupança que a gente conseguiria dar um crédito imobiliário ali estampado com a XP. Mas, para isso, a gente acessa diversos parceiros. Então, quem tiver a oportunidade de cotar, são 4 ali, que a gente tem o vínculo, né? E vocês conseguem ter acesso à melhor taxa. Então, é sempre melhor taxa, melhor prazo, tudo de acordo com o que o cliente precisa, né? Então, determinado banco tem um prazo de desembolso maior, mas o outro tem uma taxa melhor. Isso funciona como um hub para que vocês consigam ter acesso à melhor oportunidade no financiamento imobiliário. Mas não só o financiamento imobiliário. A gente tem diversos produtos hoje, como, por exemplo, né, o crédito pessoal. Tem muito banco que oferece crédito pessoal clean, e aí tem uma taxa relativamente cara. O que é clean, Carol? Ah, perfeito.
Clean é sem garantia, né? Então, ali num banco tradicional é muito comum que a gente tome um crédito sem garantia, mas em contrapartida com uma taxa mais alta. Na XP, como a gente Aquele que eu tem... entro no aplicativo tá disponível, é só pegar. É isso, disponível, só pegar um pré-aprovado ali, que a gente costuma ver em diversos bancos. Na XP, a gente trabalha com crédito que é com garantia de investimento, é uma das modalidades, né, onde o nosso cliente investidor consegue ter acesso a uma taxa muito competitiva e diversas flexibilidades ali nesse crédito, que a gente pode falar melhor aqui depois. Essa era a pergunta que eu estava aqui, Rafa e Carol. Porque se eu tenho um investimento, eu tenho um valor que está aplicado, e eu preciso de um recurso, por que eu vou tomar crédito e não uso o meu dinheiro? Acho que essa é uma pergunta comum das pessoas que estão assistindo a gente gente pode agora ter oportunidade de esclarecer. Quais são os motivos e os benefícios de eu tomar o crédito e deixar meu investimento de garantia? Perfeito. Bom, então assim, acho que o primeiro benefício, eu comentei aqui um pouco, é o preço, né? O crédito com garantia de investimento, ele vai te dar um preço muito mais acessível do que outras modalidades de crédito no mercado. Um outro ponto aqui é que, assim, não necessariamente é mais vantajoso a gente resgatar o investimento. Depende muito da minha carteira, depende de como é que eu estou posicionado. Se eu tenho, de repente, uma previdência, eu não vou ter uma eficiência tributária tão grande se eu resgatar essa prévia ali para usar para compra de um imóvel, por exemplo. Antes do devido uso dela, né? Exatamente, exatamente. Acontece o mesmo, por exemplo, como uma renda variável. A gente tem ali uma carteira que não necessariamente, principalmente no momento que a gente está na melhor performance ali com o preço médio ideal, né? Que eu gostaria de dar saída desse papel. Então, eu não preciso reconhecer o prejuízo. Eu posso segurar esse papel por mais tempo e tomar um crédito com essa minha posição de renda variável em garantia. Ou eu investi ali num título público, mas um título privado mais de longo prazo. Né? Então, eu tenho ali investimento para 2030, 2035, que é muito comum, dependendo da taxa que a gente consegue ver ali do emissor. Não necessariamente eu vou ter uma oportunidade bacana de dar uma saída antecipada. Pode ser comum que eu tenha um deságio nesse ativo se eu quiser ter uma saída antecipada. Então, eu posso tomar um crédito com esse ativo em garantia e evitar esse deságio. Né? Então, às vezes eu não quero nem me livrar disso. Exatamente. Estou ganhando inflação mais 8, isento de imposto de renda. Perfeito. Por que eu vou abrir mão disso? Em um prazo longo que eu posso ficar no papel. Perfeito, exatamente. Então, não faz sentido tomar esse deságio para sair do ativo e se eu tenho uma solução de liquidez disponível ali para mim, que eu consigo ter acesso a uma taxa barata e consigo contratar em questão de um dia útil, o dinheiro está na conta. Porque aí o crédito realmente entra como uma solução, né? É quando eu falo que ele não é uma dívida, porque eu tenho até o recurso. Mas eu não vou tirar esse recurso sem antecipado, tomar deságio. E a carteira, conforme o cliente vai mandando os recursos, você vai montando aquela carteira. De repente você resgata 30%, 40%, você não consegue sair de forma linear das classes de ativos e acaba deixando um Frankenstein aquilo ali, né? Exatamente. Então você acaba tendo alguns subalocado em alguma coisa, subalocado em outra. Concentrado numa classe, né? E aí você usando o crédito numa taxa mais barata, que é o preço, ajuda a essa decisão, muito importante. Ele consegue ter as duas coisas, é isso. Exatamente. Aí falando um pouquinho aqui, eu dei o exemplo da compra do imóvel, né? A gente tem ali o financiamento imobiliário para a compra do imóvel, que sem dúvida é a taxa mais barata que a gente vai encontrar no mercado. Sim. Mas a gente tem uma modalidade de crédito com garantia para a compra do imóvel, por exemplo, que eu consigo isentar IOF. Então, a taxa fica melhor ainda. Então, tem diversos instrumentos que a gente consegue oferecer hoje na XP com bastante flexibilidade. Né? Quando a gente compara com os demais concorrentes, tem gente que não aceita as garantias que a gente consegue aceitar. Né? Como o nosso DNA é muito sobre investimento, a gente está acostumado com esse risco. Então, a gente não vai pedir para o cliente aplicar ali num CDB Nutella, né, vanilla, com uma taxa super linear. Não é esse o nosso propósito. Então, a gente quer garantir uma solução de liquidez para o cliente investidor que tem uma carteira diversificada. Então, tem diversos produtos que a gente aceita em garantia. Esse também é um diferencial comparado ao mercado. Sim. Quando você fala que consegue isentar o IOF, é uma coisa temporária de campanha? É uma coisa que a XP adotou ou todo mundo consegue? Como é isso? Não, quando a gente tem a legislação aqui no Brasil, ela privilegia quando a gente quer adquirir um imóvel, né? Então, quando a gente comprova que o crédito vai ser utilizado para a compra de um imóvel, para uma finalidade habitacional, a gente tem a prerrogativa de isentar o IOF da operação toda. Então, é o isento do período todo. O IOF, para quem não sabe, né, aquele IOF crédito, a tributação do crédito, que é muito comum, na pessoa física a alíquota fica em torno de 3,38, né? Então, se você toma um crédito para acima de 12 meses, que é a maioria, quando você vai comprar um imóvel. Então, faz muito sentido a gente adequar o instrumento que o cliente
né, vai precisar daquele recurso para qual finalidade. Então, eu consigo adequar um instrumento que gera, por exemplo, uma eficiência tributária no crédito também, que é a CCBI com garantia de investimento. Eu tenho duas modalidades, o financiamento imobiliário, que é um crédito mais longo, né, para o cliente que quer ali realmente adquirir o imóvel, mas e para aquela parcela da entrada? Não necessariamente eu preciso resgatar meus investimentos, eu posso cotar uma CCBI e ver o que fica mais vantajoso. O financiamento, para quem não sabe, ele financia no máximo 90% do valor, né, do imóvel. Então, os outros 10%, 10, 20, 30%, a gente pode cotar uma CCBI para garantir essa isenção de IOF e oferecer o pacote completo quando o cliente vai comprar um imóvel. Legal. E tem uma linha de crédito que eu acho que a gente começou a falar mais disso de um tempo para cá, que é o home equity. A gente falava muito de financiamento imobiliário, vou comprar Eu achava um que era a imóvel. mesma coisa. Home equity é um gourmet para financiamento imobiliário. Inventaram um nome bonito agora, né, Rafa? É a paleta mexicana do financiamento. E é um pouco diferente, né? E às vezes o empresário, ele tem ali o seu imóvel, que ele mora, um outro imóvel, e ele pode estar precisando de recurso na empresa, e ele vai tomar um recurso caro, e o home equity pode ser uma solução. Queria que você explicasse um pouquinho do home equity, que a gente tem um público que nos assiste, que é assim, talvez seja uma baita solução. Perfeito. O home equity, ele é um crédito com garantia do imóvel. Né? Então, diferente do que a gente comentou aqui com garantia do investimento, a gente está falando de garantia do imóvel. Mas ele é diferente do financiamento imobiliário, porque no financiamento imobiliário eu estou colocando em garantia o imóvel que eu estou adquirindo. Né? Então, aquele imóvel que está em aquisição vai ser garantia da minha operação de crédito. Já no home equity, não. Eu estou falando de um imóvel já quitado. Então, esse meu imóvel já quitado, ele vai ser usado para a operação de crédito aqui como garantia, também em troca de uma taxa mais barata. Uma outra diferença importante é que o home equity a gente não tem carimbo no recurso. Né? Então, a gente comentou aqui sobre a CCBI, sobre o financiamento imobiliário. Nessas duas modalidades, eu tenho carimbo. Eu preciso comprovar que o cliente vai comprar o imóvel. Já no home equity, não. Né? O dinheiro não tem carimbo, o cliente pode usar porque ele bem entender. E é muito comum, a gente vê bastante empresários tomando na pessoa física, com garantia do imóvel da pessoa física, para aportar na empresa. Porque, em termos de preço, fica um crédito mais barato, sem dúvida, do que um capital de giro. Principalmente se for um capital de giro clean, sem garantia, a gente consegue oferecer uma taxa bem atrativa ali no home equity. Ele tem um imóvel que está lá parado, e a empresa, com aporte de capital, consegue vender mais, consegue comprar mais matéria-prima, gerar mais ali a produção, e não consegue fazer porque fica caro, e caro fica inviável você rodar toda a operação. E aí vem uma baita solução. Né? Ele não vai desfazer do imóvel, o imóvel é dele, continua. E às vezes o lucro que ele vai ter paga a parcela e Exatamente, sobra. é muito sobre o custo de oportunidade de você não se desfazer daquele imóvel nesse momento, né? Porque às vezes eu quero manter o investimento, é um patrimônio meu, mas ao mesmo tempo eu preciso de uma liquidez. Então, não necessariamente eu preciso me desfazer do imóvel para ter essa liquidez, né? Então, é uma alternativa aqui bem bacana e que tem se tornado cada vez mais recorrente no Brasil, porque nós brasileiros, a gente tem muito a cultura de investir em tijolo, né? Então, é algo que é muito enraizado. Primeiro passo ali, a compra da casa própria. Então, é muito comum que a grande maioria ele tenha, né? Principalmente os clientes da XP que tem investimento, geralmente tem imóvel. Então, é muito comum que, eventualmente, a gente precise de gerar uma liquidez e aí você pode, em cima do imóvel, ter essa alternativa bem atrativa, né? Com custos bem competitivos. E uma pergunta, Caroline, que é uma coisa nova. Open Bank. A gente ouviu falar, né, que isso vai ajudar no crédito, certo? Isso vai ajudar no crédito. Open Banking você consegue explicar assim brevemente para quem está nos ouvindo o que é e como que isso ajuda para quem precisa de crédito? Consigo. Eu vou dar um passo atrás. A gente aqui na XP, a gente chama de banking, o nosso produto bancário, ele dá conta do dia a dia de vocês. Né? Então, eu tenho uma conta digital onde eu transaciono. Eu pago um boleto, eu faço uma TED, eu faço um Pix, né? Eu tenho o débito automático da fatura do meu cartão de crédito, eu tenho um cartão de crédito, um cartão de débito, então tudo isso a gente empacota como banking e, de fato, a gente tem cada vez tido soluções mais atrativas para vocês disponíveis e de 100% digitais, sem custo, que acho que é o nosso principal diferencial aqui. E aí, em cima dessa plataforma de banking, a gente tem uma alternativa, que é o Open Banking, para compartilhamento de informações. Né? E por que faz sentido? Por que eu vou compartilhar minhas informações com o banco?
trabalhando, né, em banco já há um tempo, acho que a gente só tem a ganhar quando a gente faz isso, porque de fato quando a gente consegue ter um dimensionamento melhor do perfil do cliente, a gente sem dúvida vai conseguir oferecer condições de produtos melhores e mais personalizados para aquele cliente. Então, esse compartilhamento de dados ele é importante porque a gente consegue oferecer taxas melhores. Não necessariamente o seu investimento está inteiro aqui na XP com a gente, né, na Farol. Então, assim, tem esse ponto da gente ter a visibilidade do que está fora para conseguir ofertar uma solução mais competitiva ainda do que a gente ofertaria se fosse um cliente que a gente não tem visibilidade nenhuma desses dados. Ele vem aí, eu acredito que até no futuro a gente vai conseguir dar uma substituída ou cair no desuso o envio do IR, né? Porque a partir do momento que eu tenho todas as informações ali compartilhadas, a gente consegue ter acesso à informação que a gente precisa para oferecer uma condição de crédito ainda mais personalizada para o nosso cliente. Então, Legal. não só de crédito, mas também de investimento, tá, pessoal? Então, é uma ferramenta aí que só tem a ganhar. Então eu vou acelerar, puxar o freio de mão, dar um cavalinho de pau. Vou para a pessoa física falar do cartão de crédito. Porque o cartão de crédito da XP, que é crédito, né? Você comentou, foi o primeiro, antes de ser bank, ele começou com... Não foi com milhas, foi com cashback. Agora também pode ter o programa da Livelo? Exatamente. Livelo, né? Da Livelo. Da Livelo. E por que começou o cashback? Qual a vantagem desse cartão cashback? Substituiu cashback? Ou como é que ficou? Ou tem as duas opções? Como que é isso, Carol? Não substituiu, tá? A gente tem as duas opções. E aí, assim, respondendo, né, por que E qual a gente melhor começou? também? Me fala que eu preciso ajustar o meu aqui. Aí ela vai dar Eu uma tô de no modelo economista. antigo ainda. Ela vai dar uma de economista, fica vendo. Não, manda bala, Carol. Tô aqui para aprender. A gente começou, sem dúvida, com o Investback, porque está no nosso DNA de investimento. Então, ter ali acho que dá um passo atrás, né? O que é o Investback? Na fatura do cartão de crédito, para quem comprar ali determinado valor, você tem um percentual dessa fatura que vai retornar para você através de um investimento. Um investimento em um fundo ali de liquidez que pode ser resgatado. E é muito sobre o nosso DNA investimento. Então, a gente entendeu que era muito mais atrativo a gente colocar para o cliente na mesa uma oferta onde ele ia ter acesso a parte do valor da fatura de volta para já aplicado no investimento automático ali. Então, isso perpetuou ali por muito tempo. A gente defendeu bastante essa tese. Isso vinha de uma dor também, né? Eu ouvi muito o Benchimol falar que quantas vezes ele não perdeu milhas do cartão porque ele tá na loucura do dia a dia e quando vai ver, expirou aqui 200 mil pontos. Exatamente. Eu não tive 200 mil para esperar, mas esperou bastante. Eu já vou fazer um link com esse ponto de expirar as milhas. Mas, de fato, foi onde a gente apostou ali como estratégia inicial, mas a gente tem que ouvir o nosso cliente, né? E tem muito cliente que falou, não, Gosta, né? Gosta das milhas e falou, não usa o cartão de crédito de vocês porque não tem a opção de milhas. Então, a gente implementou, faz acho que uns 3 meses, a opção de ter milhas também no cartão de crédito. E aí, como é que funciona? O cliente que já tem o Investback, ele pode optar, então, pelo próprio aplicativo, ele acessa e troca, né, pela modalidade de pontos. E ele pode trocar ali uma vez por mês. Demora para refletir, porque depende do fechamento da fatura, né, mas vai sempre uma vez por mês na média, porque casado com o fechamento da fatura de vocês. Mas tem, sim, a opção de ter a milhagem através do programa da Livelo. Mas com um diferencial, ali fazendo, né, jus às vontades do GV, não vence, né? As nossas milhas, elas não expiram. Então, a gente tem esse diferencial que ele se torna, quando chega ali no prazo, né, de 12, 24 meses, que você não usufruiu dessas milhas no programa da Livelo, a gente automaticamente transforma isso em Investback e acredita na conta do cliente. Tá. Então, para não ter esse problema de vencer minhas milhas, não conseguir fazer a gestão disso. Mas agora tem para os dois gostos. Sobre qual é mais vantajoso? Depende muito do cliente. É um cliente que está programando ali, que gosta muito de viajar, então tem diversos benefícios que ele vai encontrar na plataforma da Livelo para usufruir. Não só de viagem, mas de lazer em geral. Agora, se eu quero ter o retorno ali, gastei demais, quero ter o retorno de fato na minha fatura do cartão, o Investback vai dar esse retorno mais rápido. Eu não sei se é tão fácil fazer a conta. Eu já estava pensando aqui, te ouvindo. Na internet tudo é fácil, mas na prática, vai lá você se meter a ficar, né, mudando o programa de milhagem, transferindo, ganhando bônus. Isso daí é para quem trabalha com isso praticamente. Tem que gravar um com a nossa amiga que faz isso, que ensina. Porque se eu pensar, cada 10 mil milhas que eu acumulo, quanto que eu gastei, e se eu vender essas milhas, quanto que eu vou ter,
para saber se o meu cashback está melhor ou pior. Você estava falando, bom, eu estou pensando em fazer isso. Mas eu lembrei que tem muita promoção também dessas operadoras, a Livelo. Não fica tão fácil essa conta, eu acho, né? Pra gente achar a melhor opção. A gente dificulta um pouco achar a melhor opção, porque vira e mexe tem promoção em ambos os lados. Então, a gente tem ali na central de benefícios do cartão de crédito, vocês vão ver que consegue acessar benefícios super exclusivos de cashback nas compras que vão virar esse investback. A gente chegou a fazer ali 15% de investback com iPlace, por exemplo. Então, ali novembro é um mês Box. que acontece muito isso, né? Novembro é um mês especial, porque de fato tem promoção o mês todo ali por conta da Black Friday. Então tem na central de benefícios, dá para consultar, vai mudando a oferta a cada semana. E a gente consegue oferecer benefício, seja em supermercado, posto de gasolina, enfim, tem diversas lojas que têm parceria e a gente consegue oferecer. Por isso que não fica tão binário, né? Deixa de ser um investback padrão. E o mesmo ocorre com a parte de pontos. Então, se porventura a gente faz algumas campanhas que tem acesso a destravar ali um determinado trigger de pontos adicionais. Ah, legal. Então, é subjetivo. Então não fica tão fácil fazer essa conta. Mas você tem as duas opções. Exatamente, né? para escolher. Do cashback, ou você vai ficar ali estudando um pouco mais pro Livelo. Mais fácil é o cashback. Tá lá o percentual na conta e tá aplicado, pronto. Né? Em qualquer um dos casos. Exatamente. Voltando um pouco mais pro crédito, fala se você tem alguma aí. Não, só comentar sobre o Open Banking e o Banking que ela falou. Ela falou ali rapidamente, né, que tem Pix, tem o pagamento de contas, duas coisas que assim, foram fundamentais para eu adotar mais a conta no uso diário, débito automático e DDA, né, porque faz aquele escaneamento de boletos, né, no nosso CPF. Isso ajuda muito, coisas que eu já usava num outro banco principal, vamos falar assim, o banco que eu recebia minha renda. Aí foi a virada de chave, literalmente, porque aí a minha chave Pix passou a vir para XP, minhas contas começaram a vir já na XP, porque ajudou muito, né? Assim, tá muito completo agora, né? A ideia da gente vir aqui se posicionar também como banco e oferecer essa oferta completa para o nosso cliente é justamente trazer um comodismo, né? Então, eu não preciso ter os meus investimentos na XP e usar um banco no dia a dia, ter um outro cartão de crédito em outro lugar. É para centralizar. Cada vez mais a gente está querendo deixar a vida mais fácil, mais simplificada. E quando você para o cliente que já está aqui com a gente no investimento, faz total sentido experimentar a conta. Acho que, sem dúvida, porque ela, primeiro de tudo, ela é gratuita, super simples de abrir, né? A gente está falando de um processo 100% digital. Não tem nenhum tipo de custo de tarifa de manutenção, até para a PJ que a gente lançou recentemente, não sei se todos já sabem, mas é uma super novidade. A gente tem o banking para pessoa jurídica também agora, e é na mesma pegada de não ter custo, né? Então não tem nenhum tipo de custo de tarifa de manutenção, transferência. Isso inclusive é uma vantagem aí super especial para a pessoa jurídica, porque não é em todo lugar, sem querer vender o meu peixe, mas realmente não é em todo lugar que a gente vê esse ponto da isenção de tarifa e a facilidade, né? Então, a XP vem já de um mundo digital, 100%, então a gente conseguir replicar isso para ser o banco do dia a dia de maneira mais fácil para o nosso cliente é 100% aqui um golaço realmente para conseguir fidelizar o cliente. Então, receber o salário aqui, né? Pagar as contas aqui, agora com o DDA, já fica muito mais fácil. Legal. E você falou do empresas, né? É automático, o cliente de investimento, pessoa jurídica, já tem a conta banking, ele tem que fazer mais alguma coisa? Como funciona? Tem que fazer. Como a gente tem ali duas instituições, né, a investimento fica abaixo da corretora e todas as contas banco ficam abaixo do banco XP, são instituições, códigos diferentes, a gente precisa, sim, ter a anuência do cliente, eu não consigo fazer um tombamento. O que eu consigo já deixar é agilizado o pré-cadastro, né? Então, o pré-cadastro dos clientes que já têm a conta investimento, sim, ele existe já na XP. E aí, o que precisa ser feito é nomeação ali de um usuário master, né, para operar a conta do dia a dia, porque você sabe que tem, às vezes, um operador, tem o aprovador, então tem diferentes figuras no mundo da PJ, o administrador. Então, a gente precisa saber quem são essas pessoas no dia a dia, então, para isso, o cliente vai ter que nomear, né? E cadastro de biometria para a gente garantir a segurança. Então, é um ponto importante também aqui. Mas tá super simples o processo de abertura da conta PJ e vale muito a pena porque a gente consegue agora oferecer uma solução também
para o cliente, pessoa jurídica, né, não ter que transacionar em outro banco. Muito triste para mim que vim de crédito, desembolsar na conta investimento, o cliente transferir para fora para pagar os fornecedores. Não dá, né, Então, Carol? aí não dá. Agora a gente vê que dá, de fato, para fazer tudo 100% dentro de casa. Então, esse lado do bem que eu acho que ainda é um lado que a gente tem que falar bastante. Não é conhecido para todos os clientes que têm investimentos com a XP, pessoal física até, que já é o que mais tem. Ele conheceu o Bank e ter a experiência com o Bank. Acho que é uma coisa que está indo aos poucos, né? Porque a nossa essência, o nosso DNA sempre foi investimentos. Mas a gente percebia que o cliente, às vezes, ele mantinha um recurso no banco porque ele tinha um cartão de crédito no banco. A XP trouxe o cartão de crédito. Débito automático, outras contas. E aí ele vindo para uma conta Bank, que ele não tem tarifa, ele não tem custo de TED, por vários benefícios. Tem um cartão de crédito bacana, com acesso à sala VIP, não tem anuidade. Então acaba sendo realmente um novo, acho que avanço da XP em trazer essas novidades para todo mundo, né, que queira ter esse benefício. O cliente, pessoa jurídica, tem token também? Funciona do mesmo jeito da pessoa física? Tem o token, inclusive é um pré-requisito para a abertura da conta, né? São 4 pré-requisitos principais aqui. Termo banco, que a gente precisa assinar, né? Como eu falei, são instituições diferentes. Sim. O cadastro do usuário master e o token, para justamente conseguir acessar um aplicativo ali com 100% de segurança. Que Várias pessoas têm um aplicativo com o token instalado. Né? Quantos usuários tiverem? Quantos usuários tiverem, não tem limitação de usuário. Tá? Então, diferentes perfis, como eu falei, personalização de alçada. Quando a gente vai para o mundo pessoa jurídica, veio depois, porque de fato tem um ponto, né? Tem toda uma robustez aqui por trás de você ter diferentes perfis acessando a conta. Então, a gente precisa garantir que está de acordo com a necessidade do cliente, de acordo com o que está previsto em contrato social da empresa, então é outro mundo. Por isso que, de fato, a conta hoje está parametrizada 100% para a pessoa jurídica cadastrar esses parâmetros necessários para operar no dia a dia. Carol, crachá na mesa agora. Não pode bater, né? Crachá na mesa. A pessoa vai buscar um crédito. Ela tem conta em alguns bancos, na XP, sei lá onde ela tem conta. Ou não tem. Quais cuidados, o que ela tem que avaliar quando ela vai buscar um crédito, seja um financiamento, home equity, assim, quais são os principais cuidados que ela tem que ter numa análise de crédito que ela vai tomar? Tá, eu vou responder em 2 partes. Acho que na pessoa jurídica, a gente precisa entender, primeiro de tudo, qual que é o prazo que eu pretendo repagar aquela dívida. Eu tenho que fazer o crédito e o custo do crédito caber no meu orçamento. A partir disso, eu consigo ter um horizonte ali de qual, né, preço que vai ser mais vantajoso para mim, qual que é o fluxo de parcelas ideal. Né? Então, isso tudo a gente tem que ponderar para justamente não dar um passo maior que a perna. Porque o crédito, a gente falou aqui no começo, né, que tem muitos que têm um preconceito, mas, na verdade, ele é uma grande alavanca aqui. Como que a gente vai mensurar esse custo de oportunidade. Então, se eu tivesse dinheiro na minha mão agora, que eu não tenho, eu consigo atingir um determinado objetivo, né, que eu gostaria de antecipar e que eu consigo antecipar e que isso vai me dar horizontes de possibilidades para ir além. Né? Então, conseguir, de repente, quando a gente traz isso para o mundo da empresa, fica mais fácil de tangibilizar, né, quais são esses objetivos. Mas na pessoa física, acho que é basicamente isso. Na pessoa jurídica, a gente tem o ponto ali, né, de saber se isso vai caber no caixa, no fluxo de caixa da companhia. Então, eu tenho que ter um fluxo de caixa organizado, tenho que saber tudo que entra, tudo que sai, quais são as minhas obrigações, né, as minhas obrigações de longo prazo, de curto prazo, para entender também, de novo, qual que é a periodicidade que eu quero repagar essa dívida. Né, esse custo de crédito vai caber, o racional é bem parecido, mas vai muito sobre o custo de oportunidade, que é ainda mais comum na PJ, quando a gente pensa, eu consigo fazer isso com capital próprio, eu vou precisar acessar capital de terceiro? Então, é tudo que a gente tem que colocar na mesa para tomar a decisão mais inteligente, porque eu sou defensora porque, de fato, o crédito consegue abrir um leque de oportunidades muito maior, tanto na física quanto na jurídica, mas é importante dimensionar tudo isso que a gente comentou aqui para garantir que eu não estou dando passo maior que a perna. Acho que esse é o ponto aqui. Resumindo tudo no português, claro, é isso. Sem crachá. Sem crachá. Né? Como é, sem de crachá. fato, aquilo que é importante para as pessoas, né, que estão assistindo a gente, e talvez o crédito seja uma grande alavanca que ela precisa para poder avançar na sua empresa, nos seus negócios e alcançar os seus objetivos. Né? Exatamente. Agora, voltando para a XP um pouco, qual que é o crédito hoje carro-chefe, ou os 2, ou os 3? Qual que é o que mais hoje vocês estão fazendo?
Acho que são dois, né? Sem dúvida, o crédito com garantia de investimento, até pelo perfil, né, da companhia. Enfim, a gente tem um cliente investidor e a gente consegue oferecer esse crédito mais barato, com flexibilidade de garantia que a gente comentou. Uma vantagem da XP nessa modalidade é que a gente não tem, como a gente consegue fazer um dimensionamento muito claro do risco do investimento, a gente não tem problema nenhum em dar para o cliente um crédito de 5 anos, tanto na pessoa física quanto jurídica, e colocar o pagamento lá no final. Então, esse é um diferencial aqui de flexibilidade de pagamento, e aí ele acaba sendo um carro-chefe, né, da companhia, tanto na física quanto na jurídica. E agora, o Home Equity que a gente lançou no meio do ano, tem rampado significativamente, porque, de fato, a gente vê que tem cliente que não quer necessariamente deixar a carteira presa, né, e ele tem a oportunidade de acessar uma linha de crédito competitiva. Eu estou falando bastante aqui competitiva, mas o que é esse competitiva? Né? O crédito ali, o Home Equity, a gente está falando de uma taxa a partir de 1,19 ao mês. Né? Ela é muito mais barata. Absurdamente. Assim, quando você olha o clean, né? O sem garantia, o cliente está tomando a 8% ao mês, 6% ao mês, 10% ao mês. Exatamente. 1,19 assim, para você não tomar uma... A gente fala muito a palavra tungada, né? Para você não tomar um haircut ali dos seus investimentos na hora de resgatar. Não, esse é para o Home Equity. O de investimento fica mais barato ainda. A gente está falando de um crédito que fica mais ou menos uns 0,80, 0,90 ao mês. Quando a gente vai para o mundo do crédito com garantia de investimento. Então, é de fato... Sendo que tem investimento que paga mais de 1% ao mês. Então, é de fato uma oportunidade para a gente tangibilizar isso e colocar na balança. Né? Então, o que eu estou posicionado na minha carteira, qual que é a condição de crédito que eu consigo, qual que é o fluxo de pagamento ideal para mim. Um ponto que é diferencial também na XP é que a gente não tem custo de pré-pagamento. Né? Então, o nosso cliente ele pode pré-pagar a operação a qualquer momento. Isso é uma vantagem porque não necessariamente eu quero um crédito mais de longo prazo. Às vezes eu tomei o crédito e entrou aqui um bônus, enfim, tive uma entrada inesperada na minha empresa, certa sazonalidade que pode fazer com que eu queira pré-pagar esse crédito. E aí na XP a gente não cobra nenhum tipo de custo adicional, né? Só liquida ali os juros que incorreu naquele período. Então é bem vantajoso essa flexibilidade para o cliente também. E ao contrário é verdadeiro também, no sentido de que chegou no vencimento e eu quero prorrogar, eu não tenho dinheiro para pagar agora. A gente consegue prorrogar a dívida também. Legal. É um diferencial, porque não tem custo para o cliente. Aí o IOF que eu já paguei, né, já está pago. Então, realmente, eu só vou ter o custo de manter esse crédito aberto. Então, pode fazer bastante sentido. O que você precisa é buscar um assessor, um especialista que vai te ajudar nessa escolha e nessa melhor opção para você, né? Sem dúvida. E como que você vê o mercado, olhando para frente agora, Carol? Você está há 5 anos já, você já trabalhou em outra instituição. Aí você agora... está no novo patamar, numa instituição, né? Tem que ser assim, né? Exatamente. Como que você vê o futuro do crédito lá para vocês ou para o mercado? Investimentos e crédito, como que vocês estão se programando? E como que a gente vai virar o líder do mercado? Conta pra gente. Olha, a gente tem um plano lá chamado 3-Year Plan. É realmente bem desafiador para a gente colocar em prática, porque de fato a gente não, quando a gente viu o tamanho da oportunidade, a gente não veio para ficar ali em segunda linha, né? Então segundo plano, de fato a gente quer ser a principal instituição credora dos nossos clientes também, tanto na pessoa física quanto na jurídica. O ponto a gente tem um caminho a ser percorrido, sabemos, né? Porque a nossa licença bancária é nova, para quem não sabe, né? Então é de fato uma novidade, vai fazer 5 anos agora. E a gente tem ali um caminho para colocar tudo isso em prática. Mas a XP, vocês sabem que a gente tem um perfil bem acelerado de colocar e trazer revolução e inovar. Então, a gente tem muita novidade legal para vir no crédito, especificamente. A gente testa rápido, né? A gente testa rápido, exatamente. Então, no crédito, por exemplo, a gente falou aqui, né, do crédito com garantia de investimento e do Home Equity como carro-chefe. A gente tem uma evolução para o ano que vem, que a gente ainda não tem um nome ao certo. Não sei se vai chamar convênio, se vai chamar guarda-chuva. Ele não foi lançado porque não tem um nome bonito ainda, eu acho. Mas vai ser uma linha de crédito pré-aprovada, tanto para pessoa física quanto jurídica, a partir de um imóvel, né? Então, a gente aliena um imóvel e não necessariamente eu tomo todo esse crédito na largada. Eu consigo deixar o imóvel alienado e eu consigo ter linhas de crédito, então tomar esse crédito em tranches, conforme necessidade. E por que isso é vantajoso? Né? Eu paguei o custo de cartório uma vez só. Né? E aí, quando eu quiser tomar um crédito novamente, eu não vou precisar esperar o fluxo de registro de cartório de novo. Então, além do custo, tem a questão do tempo.
A gente conseguir oferecer uma alternativa de crédito competitiva, rápida para o nosso cliente. Então, o convênio está já em vias de sair, né? O crédito com garantia híbrida, onde eu consigo colocar outros tipos de ativos, né? Então, isso está muito previsto, né, que a gente consiga fazer. Não necessariamente financeiro? Não necessariamente investimento? Não necessariamente financeiro. Aí, fazendo esse link com a sua pergunta, né, sobre a pessoa jurídica especificamente. A gente consegue hoje, por exemplo, oferecer uma solução de antecipação de recebíveis do nosso cliente. Então, para você que é um varejista, né, tem ali recebíveis de cartão de crédito já performado, hoje você consegue antecipar esses recebíveis via XP. E assim, novidade nesse produto, sendo bem honesta, não tem, porque ele já é bem difundido no mercado. Todo mundo já conhece. Todo mundo já conhece, mas a gente tem que vir, então, para conquistar o nosso cliente, o que a gente coloca? A gente coloca um preço atrativo e agilidade, né? Então, tem uma taxa bem competitiva para antecipação de recebíveis de cartão. E aí fica o recado para o cliente que é varejista e antecipa direto com o adquirente, com a maquininha, que a gente vê que é muito comum ter esse pacote, dá uma olhada enquanto está sendo pago para fazer essa antecipação, porque fica ali um custo meio intrínseco, que não dá para ter tanta visibilidade, e de fato a gente está vindo realmente para dar uma movimentada nesse mercado e abaixar esses preços que a gente viu que estava, pelo menos o nosso, ele fica em torno ali de pelo menos 1% ao mês a menos do que a média. Então... O Clauber trabalhou em banco, não sei se ele já conhecia bem o funcionamento disso, mas eu que não trabalhei em banco, só ouço falar dessa antecipação da maquininha. E muitas vezes, a única ideia que eu tinha sobre isso era que o cliente sempre fazia ali, direto na maquininha. E as maquininhas brigam por isso, né? A sua taxa mais baixa que a concorrência. Eu não sabia que dava para fazer fora. Então, como é que o cliente manda os recebíveis para XP? Maravilha. A gente tem, aí vem um ponto das evoluções, né, do mercado. A gente tem hoje uma conciliadora de pagamentos do mercado. Então, a gente consegue ter acesso a recebíveis que não necessariamente estão vinculados à nossa instituição. Então, se o cliente tem esses recebíveis performados, a gente consegue visualizar através de um sistema que custodia esses recebíveis. E ele está disponível ali como se fosse uma B3, né? Fazer uma analogia, como se fosse uma B3 ali, para que todo mundo vai enxergar aquela ação. A gente tem o mesmo para o mercado de recebíveis, de cartão de crédito. E aí é justamente para a gente parar com essa competição ali de fazer direto com a adquirência, porque agora você tem outras possibilidades, né? Então, você pode ter a sua adquirência, onde você tem um custo mensal para transacionar no cartão de crédito, mas você pode olhar para outros players, né, para outros bancos, para fazer a antecipação desse recebível. E aí, quando eu falei que a gente vem com diferenciais, a gente tem um diferencial de preço, mas de flexibilidade para o cliente, por quê? Geralmente, quando ele vai antecipar com um banco mais tradicional, ele vai pedir para que toda a agenda dele passe a cair naquele banco, né, o trava de domicílio bancário. Compra aquela carteira, né? E com a gente não, a gente é mais ali uma ferramenta para o cliente poder antecipar quando ele quiser. Se ele quiser usar a XP e outro banco ao mesmo tempo, não tem prejuízo com relação a isso, né? Então é bem interessante porque dá para testar do que a gente está falando aqui. Então dá para ter um gostinho do que a gente está falando sem ter nenhum tipo de comprometimento de agenda, nada disso. E vale realmente aí a dica para os clientes que são varejistas, né, que têm essas transações. A gente tem trabalhado com Rede, Cielo, GetNet, Safra Pay e Stone. Então, são as principais adquirências que a gente consegue antecipar. Então, vale verificar quanto está sendo essa cobrança aí para quem costuma antecipar os recebíveis, porque o nosso preço está valendo a pena, realmente. É onde você já vai ganhar dinheiro no crédito, né? Você está com o crédito mais caro, já está usando o crédito e você vai agora ter uma margem de ganho dessa taxa que não tinha. Fala com a gente. Fala com a XP que você vai melhorar. E a gente quer ir além, né? Então, a gente quer ir além e expandir para não só recebíveis de agenda, né? Mas também, de repente, no médio prazo aqui, começar a olhar para duplicata e aí olhar para isso de uma maneira mais organizada. Então, trazendo essa flexibilidade que a gente tem aqui para o mundo de recebíveis, para o mundo de crédito de garantia, fazer o mesmo para duplicata, que hoje fica meio truncado o fluxo, né? Então, a gente vai vir com uma solução bem interessante, que aí não está já para início do ano que vem, mas sem dúvida no médio prazo a gente vai colocar de pé também. Então tem diversos horizontes de oportunidades que a gente quer explorar no crédito. Muito bom, Carol. Olha, tô surpreso com o nosso bate-papo aqui, tantas coisas boas que está saindo. Porque a gente... Nossa, é muita coisa. É muita coisa, a gente não consegue acompanhar em tempo real todas as inovações. É muito bom.
E o crédito é um tema denso, né? Então tem esse ponto. Por falar em tema denso, eu tô tão à vontade aqui, gostando tanto desse bate-papo, que eu vou abrir um parênteses e vou dedicar um tempinho a falar com as pessoas que estão assistindo a gente, porque quando você fala de crédito, você fala de banco. A gente falou hoje de banco, a gente quase nunca fala de banco, mas crédito é pelo banco. E aí, eu já recebi uma pergunta, Carol, Rafa, pô, Cláudio, mas qual a diferença do assessor de investimentos e do gerente do banco? E aí eu tenho uma resposta, né? E aí vamos ver se vocês acham que é isso. Eu fiquei muito tempo em banco, acho que 22 anos. E o gerente do banco, ele é o funcionário do banco, então ele tem as metas do banco e dá resultado para o banco. E eu tive até um cliente que me demandou essa pergunta e meio que falou, mal do gerente, né? E eu falei, cara, não é que eu quero defender minha classe antiga, ela não. Mas o cara é um herói, o gerente do banco, porque ele tem mais de 30 linhas de metas para fazer. Todo dia ele tem meta para cumprir. O que acontece é que eu vejo do ganho do assessor de investimentos é que você não tem essas metas. Você tem meta de captação de novos recursos e alocação, né? E aí esses produtos vai conforme a necessidade do cliente. Eu vejo o assessor como um médico, porque a carreira do banco ela é uma carreira vertical. Então ele tem um cargo, ele tem um outro cargo, ele vai subindo. Quando você pega do assessor, é uma carreira horizontal. É que nem médico. Se ele é um médico cirurgião hoje, amanhã ele vai ser o quê? Médico cirurgião. Ele não vai ser promovido. Então o ganho dele está em atender bem os clientes, para ter mais clientes, aí ele tem um ganho maior. Então eu acho que esse é o ganho que eu tenho quando eu tenho um assessor que eu confio, que conhece o mercado e que pode me ajudar nas melhores escolhas. Então é uma questão estrutural, sabe? Não é uma questão da pessoa, a estrutura do banco e da carreira é vertical, normal, como todas as empresas. E o assessor veio com essa inovação, acho que a XP avançou muito com isso, por ser uma carreira horizontal, e eu cresço tendo mais indicações dos meus clientes, né? Eu, apesar de ter o Farolcast, eu ainda não sou aquele youtuber famoso, né, que consegue muita indicação. São os meus clientes que indicam clientes. Então, esse atendimento tem que ser muito próximo, verdadeiro, pro cliente 100%, ajudando o cliente naquilo que é necessidade dele, objetivo dele, desconflitado. E aí veio o FII fixo, que é uma remuneração fixa, que você mata todo o conflito de interesse e a relação fica muito gostosa, muito transparente, né? Então esse foi um parênteses que eu abri, porque eu achei que eu fiquei à vontade por falar de banco e de crédito e comparar com o banco. O Rafa falou que eu fui de banco. Eu acho que é isso. Tem alguma pergunta, Rafa, mais? Não, acho que só comentar que quando você falou de banco, eu achei que você ia falar, inclusive, de meta, né? A gente não tem essa meta de crédito, a gente não tem meta... assim, por que é importante falar isso? O cara lá, para manter o emprego dele, ele tem que vender uma X quantidade de cartões no dia, ele tem que contratar um X número de crédito pessoal, né? Bater uma meta de financiamento imobiliário. Esse nunca vai ser o negócio da XP, né? Na verdade, a XP ela quer fornecer cada vez mais produtos de qualidade por conta de uma coisa que você falou que faz muito sentido para mim. A gente quer ser o principal credor do nosso cliente. Não faz sentido eu ter uma plataforma de investimentos robusta, mas quando o cara precisa de dinheiro, ele buscar fora de casa. Exato. Né? Então, a gente quer ter o melhor cartão, o melhor serviço de banco, o melhor crédito, e tudo vai facilitar muito mais na pessoa física, na pessoa jurídica, para ele não precisar procurar fora daqui. Até falando um pouco de meta e de perfil e de estratégia, a nossa ela é muito mais, acho que soft do que da concorrência, porque ninguém vê a XP ligando para ofertar cartão de crédito, né, para o cliente. Então, naquela central, né, ou enfim, diversos produtos que a gente sabe que de fato o gerente ele tem ali uma meta, que é o que você falou, não tem para onde fugir, né? A gente trabalha de maneira muito mais de quero fidelizar o meu cliente e oferecer tudo dentro de casa de uma forma que ele se sinta parte daquilo, se sinta bem atendido em todas as frentes, né, do que de ficar produtando de fato.
Então, eu acho que é um pouco disso, a nossa estratégia é um pouco diferente. Até porque a gente brinca, a gente se comunica com o cliente. Não sei quem que recebeu aí o nosso Pix de 1 centavo, que deu uma polemizada. Então, é a XP se comunicando. Oi, você sabia que agora você pode fazer um Pix aqui por aqui também? Só caso você tenha interesse em utilizar. Né? Justamente é uma abordagem mais soft, é um pouco diferente aqui a estratégia. É mais leve. Eu tive agora um contato que eu estou com um prospect que eu conheci, e aí ele falou, Clauber, ontem à noite, umas 9 da noite. Eu lembrei, falei, deixa eu mandar uma mensagem para ele agora. Eu sentei em casa no sofá, mandei. E aí ele falou, Clauber, você tem uma apresentação para eu conhecer um pouco do escritório, de você, né? Ele não me conhece. Aí eu respondi, eu falei, não tenho para te mandar. Porque é uma coisa única o serviço que a gente faz para o cliente. Então eu preciso de um bate-papo com você, preciso separar 50 minutos da minha agenda para você, para entender o teu momento de vida, as tuas necessidades, porque a gente trata de tanto de investimentos, quanto de holding, sucessão, proteção financeira familiar, É um planejador crédito. financeiro. O que você precisa para saber se eu posso contribuir? Não sei, preciso te conhecer. Porque às vezes não é você falou de ser soft, né? Porque é assim de fato o trabalho, né? Não é eu ligando para vender ou a gente ligando para boletar, mas entender o que ele busca e se eu consigo hoje atender e ajudá-lo com alguma solução. Aí faz sentido, se não, sucesso, obrigado, a amizade continua. E acontece, né? O cliente tem um produto tão bom, esse aqui você não mexe. Você pode continuar, mantém. Quando vencer a gente conversa, mas por enquanto fica aí que tá boa a taxa, ótimo. Tudo bem, não tem problema. A gente falou muito sobre pacote de serviço e completude aqui. Acho que vale destacar que a XP hoje tem consórcio, tem seguro, tem conta global, né? Tem um cartão de crédito global. Então, hoje a gente a gente deu um zoom out no negócio, né? Então, a gente não está olhando só mais focado ali no investimento, a gente de fato quer atender o cliente em todas as frentes. Tem a conta PJ, né? Então, enfim, são diversas frentes de produto aqui, diversas cestas que a gente tem hoje na mesa para conseguir oferecer. Última pergunta, então. Vai, Rafinha. Você mencionou o consórcio. Esse produto ele não é visto como crédito? Ele não está debaixo da mesma célula? Como que funciona essa relação da tua equipe com o consórcio? Como é? O consórcio, assim, ele é a gente quer... O conceito, né, por definição, ele é um grupo de pessoas organizadas em prol de aquisição de um bem, né? Então, é sobre isso o consórcio. Então, nasceu quando a gente não tinha ali necessariamente uma pessoa só que conseguiria comprar sozinho. Então, se junta num grupo e, de fato, potencializa isso. E entra o fator sorte, né? Então, no decorrer dessa operação, você adquire uma carta, que ela tem um determinado prazo até a contemplação. Tem o fator sorte, né, que você pode ser contemplado no meio do caminho ou não. Ou não, mentira. A única certeza na vida, quem trabalha com consórcio fala, a única certeza na vida é que você vai morrer e que você vai ser contemplado. São as únicas. Mas... Quem trabalha com seguro é que você vai morrer e pagar imposto. Então, você vai ser necessariamente contemplado. E aí a XP vem muito nesse âmbito do consórcio com inteligência para a contemplação. Né? Então, como eu vou acelerar a contemplação do nosso cliente? Então, esse é um ponto aqui para a gente ver quando que faz sentido o consórcio, porque depende muito para quando que eu quero aquele recurso. Né? Então, eu quero comprar uma casa, perfeito, eu posso adquirir via financiamento imobiliário, via consórcio, quero comprar um carro, mesma coisa. Consórcio hoje em dia tem para tudo, até implante de cabelo. Então, realmente, você vai se planejando. Então, se você tem antecedência até a aquisição do bem, a realização daquele sonho, né? Porque o consórcio é muito atrelado a um sonho pessoal, tem no mundo da PJ também, mas é muito sobre quando você precisa do recurso e qual que é a sua disponibilidade para dar lance, para você ver se faz sentido tomar um crédito ou um consórcio. Porque eu, particularmente, tá, minha opinião pessoal, vale a pena você entrar num consórcio se você tem disponibilidade de trabalhar com lance, né? Seja um lance fixo, seja um lance embutido, mas você colocar um temperinho extra ali na contemplação para não ficar contando só com o fator sorte, né? O fator sorte é bacana, mas existe também a inteligência por trás. Então, vai muito do para que a gente vai utilizar, né, o recurso e para quando que eu preciso. É mais longo prazo? De repente, cabe um consórcio. Modéstia à parte, a gente é muito bom nessa consultoria de inteligência em consórcio. A Farol faz isso muito bem. Exatamente.
Então, e hoje a XP tem ali, então, mesma linha do financiamento imobiliário, a gente tem uma oferta onde o cliente consegue acessar diversas administradoras através da XP, inclusive a administradora própria da XP. Então, tem uma oferta muito completa ali, de acordo com a necessidade do cliente. Show de bola, Carol. Olha, foi um bate-papo incrível aqui. Muito gostoso falar muito de um tema técnico, né? Mas num clima tão gostoso assim que você trouxe pra gente. Eu queria... Tá chegando no nosso fim, né? Então é o momento do ar. Que pena. É muito gostoso. A gente está super comprometido com esse canal de levar a educação financeira para as pessoas, falar de crédito, de investimento, nós já falamos de liderança, desenvolvimento pessoal, para que possa ajudar as pessoas nesse caminho de construção do seu patrimônio, da sua vida. E para isso, às vezes, tem que tratar a si mesmo primeiro, né, para depois você avançar. E você está fazendo parte disso. Obrigado pelo tempo aqui que você dedicou para estar com a gente à noite, né, depois do teu horário lá. E queria saber as suas considerações finais. Você tem alguma dica, algum toque final? Toque final. Acho que, bom, a gente tem em mente que a XP hoje é muito mais do que investimento, né? Então, como eu falei aqui, a XP é banking, a XP é crédito, a XP é conta global, é seguro, né, é consórcio. Então, a gente tem diferentes ofertas hoje disponíveis para o nosso cliente. Então, vale a pena consultar o assessor de investimento, sem dúvida, que vai ser a melhor pessoa para te direcionar dentre todas essas possibilidades. Né? No âmbito do crédito, acho que esse ponto de planejamento é muito importante. Então, a gente entender para quando que eu preciso do meu recurso, o que eu tenho de garantia, qual que é o preço ali, o custo, né, do dinheiro que cabe no meu bolso, para a gente sempre tomar um passo consciente e utilizar o crédito de fato para se alavancar, né, para dar uma impulsionada tanto na vida pessoal quanto na profissional. Acho que é uma mensagem aqui para a gente encerrar nosso papo educacional aqui sobre o crédito e agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Fiquei super honrada com o convite e estamos à disposição aí para as próximas. É isso aí. Conversas. Seguimos juntos nessa jornada, né, de levar educação e informação para as pessoas, que é algo que a gente precisa muito, né, em todas as áreas e classes sociais, porque as pessoas conhecem muitas vezes da sua profissão, do seu game lá, mas esse mercado é muito complexo, né? Até que a gente comentou de que a gente não tem método, assessor, eu comentei aqui, né, que é mais soft. Mas, gente, não é tão fácil assim, tá? Porque você entender, às vezes, as movimentações do mercado e ajustar isso para o seu cliente, calibrar o tempo todo, é um grande desafio e requer uma dedicação muito grande de cada um, né? Mas é muito gostoso, a gente adora. Rafa? Muito obrigado, Carol. Muito obrigado, Cláudio. O papo foi sensacional e eu tenho certeza que vai ajudar aí muito o nosso inscrito, o nosso ouvinte, no YouTube, no Spotify e onde quer que ele veja esse corte, quem sabe, né? Então, sucesso e você vai ouvir falar da XP muito ainda no crédito. Sem dúvida. Obrigada, pessoal. Para quem ficou com a gente até agora, obrigado. É momento de você compartilhar, curtir, compartilhar com as pessoas que você gosta, que você entende que faz sentido e que vai ajudar. Brigadão. Até a próxima. Seguimos juntos nessa jornada. Valeu!